Hoje a gente vai falar um pouquinho da jornada do paciente, né, doutora Vivian? Sim, a gente quer colocar luzes, né, nesse túnel, que às vezes pode parecer escuro no começo, mas a gente vai dar umas dicas, é como se fosse um manual para pacientes, né? Exatamente. Vamos iluminar o caminho, essa jornada aí, para que as pessoas se sintam acolhidas. Porque eu sempre falo, né? Informação tira o paciente de um lugar difícil e transforma essa jornada que é tão pesada mais leve. Acho que a informação é muito rica para que a gente até decida nos momentos do nosso tratamento. Bom, Com certeza. vamos começar, porque a live tem bastante assunto. Então, eu gostaria Tem. que a senhora se apresentar. Posso chamar você de você, né? Claro, eu estou muito jovem ainda. Eu também. Nem tanto, Olha, nem então eu vou tanto. chamar você. Vivian, se apresente. Você tem um currículo aí extenso, maravilhoso, e não só para as minhas seguidoras, que elas conheçam quem é a doutora Vivian. Aliás, deixa eu só falar uma coisa, ela é maravilhosa, ela me ajudou muito no começo, lá atrás, quando eu fui diagnosticada, que eu dava uma fuçada na internet, eu dava umas olhadas na página dela, que tem muita informação, gente. Depois vai lá dar uma olhada. Ó, eu sou a doutora Vivian Koski, sou oncologista desde 2013. Sou especialista, né, no tratamento de cânceres em adultos. Uma das minhas grandes especialidades é o câncer de mama. Já trabalhei em diversos hospitais, aí referência em oncologia. Hoje eu estou numa clínica em São Paulo chamada Oncocenter. Também tenho meu consultório e atendo pacientes pelo mundo através da telemedicina, né, no Brasil e em outros países. E o meu foco é cura do câncer com qualidade de vida. E quando a gente não pode curar o câncer, o controle, a remissão com qualidade de vida, utilizando a informação, utilizando a oncologia integrativa, né? E o empoderamento da paciente como centro do tratamento. Esse é o meu foco de trabalho. Legal. Então, assim, eu fizemos umas pautas para a gente poder falar um pouquinho de tudo, né? Então, assim, eu queria começar, Vivian, perguntando para você qual a rotina ideal para o cuidado da saúde da mulher quando a gente fala de câncer de mama. Qual o ideal dessa rotina para a gente pensar em uma prevenção, no caso, né? Que a gente sabe que não existe uma prevenção, mas a gente tem um cuidado que a gente tem que manter sempre. Tá. Existe sim uma prevenção, mas a gente fala de a prevenção secundária, que é o rastreamento, que é Sim, a mamografia, e a prevenção primária, que é o estilo de vida. Eu vou falar sobre as duas coisas, tá? A prevenção secundária é o diagnóstico, é o rastreamento com a mamografia. E hoje, né, está comprovado por estudos científicos que fazer a mamografia a partir de 40 anos, né, de rotina, né, reduz mortalidade de câncer de mama. E aquelas mulheres que ainda não têm 40 anos, mas têm alto risco na família, história familiar, ou que têm sinais na mama, não devem esperar os 40 anos, devem fazer exame de mama antes disso. Isso é rastreamento, prevenção secundária. Quando a gente fala de prevenção primária, e aí realmente é a prevenção, do que eu estou falando? Eu estou falando de estilo de vida, aí eu estou falando de atividade física, né, que vai reduzir em até 36% o risco de câncer de mama. Aí eu estou falando de estar no peso ideal, que estar no peso ideal também reduz o risco de câncer de mama. Então, o estilo de vida é a prevenção. Então, a gente tem essas duas formas, a prevenção primária e o rastreamento com mamografia. falando ainda, falando ainda sobre prevenção e sobre rastreamento, ultimamente, nos últimos anos, né, a gente tem visto um número alto de mulheres mais jovens sendo diagnosticadas com câncer de mama. Então, muitas vezes, e eu escuto, né, nas mulheres que eu convivo, às vezes a gente vai conversar, eu escuto assim, eu não tenho casos na família, eu não preciso me preocupar, e não é isso. Você vai falar isso agora. Por exemplo, ou assim, eu sou jovem demais para ter câncer e não vai acontecer comigo. Então, tudo isso veio para desmistificar que não é bem assim. Então, explica pra gente.
Eu vou começar explicando com um estudo clínico que saiu do ICESP, Instituto do Câncer, que mostrou que nos últimos 15 anos no Brasil, né, houve um aumento aí de cerca de 15% nos casos de câncer de mama em mulheres mais jovens, e que esse câncer, quando aparece em mulheres mais jovens, ele é mais agressivo. Então, a gente tem uma alta estatística hoje, uma alta incidência hoje de câncer em mulheres jovens, onde a gente considera com menos de 50 anos, né? E por que que isso está acontecendo, né? É um misto de muitos fatores. A gente tem cerca de 10 a 15% está relacionado à genética, mas é a minoria, né? A maior parte dos tumores hoje que a gente conhece não está relacionada à genética. Uma parte pelo conhecimento, que a gente está ainda aprofundando, pode ser que no futuro a gente descubra genes que são os reais causadores. Mas esse conhecimento da medicina ainda nos permite dizer que só 15% é genético. Então, isso que você falou é muito importante, né? Se só 15% é genético, mas a incidência está aumentando, será que aquela mulher que não tem história na família deve ficar tranquila? Não, né? E quando eu digo não estou dizendo para deixar ninguém aqui em pânico. O Sim. que eu estou dizendo é para se observar, né? Passar num ginecologista anualmente, fazer um check-up oncológico. Se não tem idade para mamografia, faz um ultrassom. Se tem idade para mamografia, faz a mamografia. Se tem casos na família, faz a ressonância, fazer o exame de mamas, né, feito pelo médico, fazer o autoexame em casa, se observar. E se perceber algo estranho na mama, procurar um profissional para que seja feito o diagnóstico precoce. Então, aqui é uma orientação dos primeiros sinais aí do câncer de mama, que a gente pode notar retração do mamilo, saída de secreção aí pela areola, pela papila, às vezes, lesões na pele que podem se assemelhar a alergias também, pode ser câncer de mama, feridas que não cicatrizam, inflamação na pele, nódulos palpáveis, nódulos embaixo da região das axilas. Então, podem ser sinais de câncer de mama. Não quer dizer que se você tiver isso, você tem câncer, mas quer dizer que se você tiver isso, mesmo que se você não tenha o caso na família, você precisa procurar um médico, um mastologista, né? Então, esse é um recado bem importante, né? E, Vivian, o mastologista, você acha que ele deve fazer parte da rotina dos exames da mulher? Eu acho que de parte da rotina, não. O ginecologista. O mastologista deve fazer parte da rotina se é uma mulher que sabidamente tem a mutação do BRCA1 e 2, mas não teve câncer, ou que tem vários casos na família. Naquela mulher, por exemplo, que não tem mutação do BRCA1 e 2, e naquela mulher que não tem caso na família, basta ela acompanhar com o ginecologista. Mas um ginecologista que faça o exame da mama dela, um ginecologista que peça os exames da mama e que veja de forma integral a saúde feminina, né? Então, eu deixaria o mastologista para os casos onde tem história familiar ou paciente que tem a mutação do BRCA1 e 2, né? Ou paciente que fez lá um ultrassom, tem vários nódulos, tem que acompanhar com o especialista. Então, para casos mais específicos. Então, de rotina, o ginecologista pode fazer isso na prática. Um bom ginecologista faz isso. Tá, ótimo. E quais os tipos de cânceres de mama que a gente tem e que você pode falar aqui pra gente? E até dar uma. Porque eu pego muitas mulheres que falam, o BIHARTS assusta quando a gente lê lá no exame. BIHARTS 3, né? BIHARTS do e nem sempre, né? Porque toda mama tem nódulos, né? E tem os micros, né? Então, assim, nem sempre eles serão malignos. Mas quando a gente lê, no primeiro momento, a gente fica muito assustado. Então, queria que você falasse um pouco disso. Eu vou aproveitar o gancho e falar um pouquinho do BIHAD, já que a gente citou aqui, só para falar o que cada um é, né? A gente tem o BIHAD de 0 até 6, tá? Então, a hora que você vê lá na mamografia, BIHAD 0, aí a paciente pode pensar, tá bom,
Não, BIRAD zero é péssimo, tá, gente? BIRAD zero quer dizer que o exame não foi conclusivo. BIRAD 0 e 1, o exame não foi conclusivo, tem que fazer um outro exame complementar, porque às vezes a mama é densa, às vezes a imagem ficou ruim. Então, se você vê lá que tá escrito BIRAD 0 ou BIRAD 1, quer dizer que você tem que fazer um outro exame complementar, tá? BIRAD 2. BIRAD 2, um nódulo benigno. Não indica nenhuma preocupação. Então, é lógico que a mamografia é avaliada junto com o exame clínico do ginecologista ou do mastologista, né? Um dos dois. E BIRADS 2 com a mama assintomática, não palpa nada, é mamografia ou exame de mama anual, tá? Então, BIRADS 2 é o exame normal. BIRADS 3. BIRADS 3 é aquela mulher que tem um nódulo de comportamento incerto. A maior possibilidade de que ele seja benigno, mas precisa acompanhar de perto. Então, o BIRADS 3 não indica que é um nódulo maligno, mas indica que tem que fazer um exame mais precoce, com 6 meses. Indica que tem que ter mais atenção. Então, se deu BIRADS 3, precisa repetir aquele exame em 6 meses, tá? BIRADS 4 é aquele nódulo suspeito, né, que pode ser maligno, mas não é certeza. O BIRADS 4, ele indica uma investigação diagnóstica. Na grande maioria das vezes, quando dá BIRADS 4, precisa fazer uma biópsia, ou uma biópsia, ou uma mamotomia no BIRADS 4. O BIRADS 5 é aquele nódulo que provavelmente maligno, que dá para ver, ele tem cara de maligno, aí o BIRADS 5 é quase um diagnóstico, tá? E o BIRADS 6 é quando o diagnóstico já tem o diagnóstico de câncer de mama e vai fazer uma mamografia de controle, tá? Então, essa é a classificação do BIRADS. Acredito que essa live vai ficar gravada, vocês depois podem rever e anotar isso, que eu acho que isso é importante. Mas isso é o BIRADS. Agora vamos falar dos subtipos, que foi o que você me perguntou. A gente tem 4 principais subtipos de câncer de mama, tá? E aí eu vou pedir para vocês que estão vendo a live pegar a imunistoquímica de vocês, porque aí vocês vão entender o que eu estou falando baseado no exame de vocês. Então a gente tem lá na imunistoquímica, tá lá escrito receptores de estrogênio. Então, os tumores que expressam receptores de estrogênio, eles são chamados de hormonais ou também de luminais, é um sinônimo, tá bom? Aí, esse é o primeiro subtipo e o mais comum. Aí, a gente tem um outro subtipo, que são aqueles tumores que expressam o HER2. Olha lá na sua imunistoquímica, você vai ver lá, CERB-B2 ou HER2, é uma proteína que alguns tumores expressam. Os tumores que têm o HER2 positivo tem que ser o score mais 3 ou mais 2 com FISH positivo, eles são chamados de HER2 positivos. Então, segundo subtipo. Terceiro subtipo, eu tenho um híbrido. Ele tem a parte do receptor de estrogênio, ele tem a parte HER2. Eu chamo ele de luminal hormonal híbrido, porque ele tem a parte hormonal e a parte HER2. E o quarto subtipo é o triplo negativo. Por que é chamado triplo negativo? Ele é todo negativo. Ele tem receptor de estrogênio negativo, receptor de progesterona negativo e receptor de HER2 negativo. Esse é o quarto subtipo, tá? Ótimo. E, Vivian, me diz uma coisa, como é determinado o tratamento para essas mulheres que são diagnosticadas com algum desses tipos de câncer? A primeira coisa que a gente precisa saber para determinar um tratamento é a imunistoquímica e o estadiamento, aliás, as duas primeiras coisas. É por isso que as pacientes, né, ficam muito ansiosas, porque às vezes chega no consultório do oncologista e ainda não tem imunistoquímica. A gente precisa da imunistoquímica para saber o subtipo, aí eu vou detalhar. E a gente precisa também do exame de estadiamento. O que é isso? A gente precisa ver o corpo da pessoa inteiro para ver se não tem sinal de metástase em nenhum ponto. Então, a gente vai precisar de tomografias, tórax, abdômen pélvico, cintilografia óssea, ou em alguns casos a gente pede um PET scan para ter certeza que não tem metástase. Por quê, gente?
Porque o tratamento de um tumor com metástase é de um jeito e de um tumor sem metástase é de outro. Então, eu vou precisar de exames de estadiamento e de imunistoquímica. Então, depois que eu tenho isso, né, aí a paciente passou no oncologista e toda paciente com câncer de mama tem que passar no oncologista. Não basta ir só no mastologista, não, tá, gente? Aí o oncologista vai pedir. Tem isso na mão? Aí eu vou escolher o tratamento adequado de acordo com a imunistoquímica. Exemplo, se eu tenho um tumor que é hormonal, é um tumor que não tem linfonodo positivo na axila, não palpou nada, é um tumor pequeno, essa paciente vai para a cirurgia primeiro. Agora, já se eu tenho um tumor triplo negativo, linfonodo positivo, ela vai fazer a quimio neoadjuvante. Vai fazer a quimio primeiro, cirurgia depois. Se eu tenho um tumor HER2 positivo, mais de 2 centímetros, ou linfonodo positivo também, ela vai fazer a quimio neoadjuvante primeiro e depois vai para a cirurgia. Então, para eu determinar o tipo de tratamento, eu vou precisar da imunistoquímica, do estadiamento, que são os exames de imagem, e aí eu vou ter que avaliar o tamanho do tumor e se ele tem linfonodo axilar positivo ou não. Quanto maior for o tumor e se ele tiver linfonodo positivo, maior a chance de eu ter que fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, tá? Vivian, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu já ouvi e aí eu gostaria que você desse a sua opinião. Eu tenho amigas que fizeram a cirurgia e não passaram pelo oncologista. E escutaram assim: olha, vida normal, você operou, tá curada, tá? Não precisa fazer nada. E depois, um tempo depois, um ano depois, foi fazer um exame que nem era dessa parte e descobriu que tinha voltado. Assim, existe a possibilidade, a gente sabe que a cirurgia é uma parte da cura, né? Mas não é toda ela. Então, quando a gente escuta isso, depois que eu escutei essa história, eu fiquei tensa, né? Porque foi de um profissional que ela ouviu, né? Então, assim, o fato da pessoa fazer uma cirurgia, no caso, eu tirei a mama toda, isso me dá a certeza total da cura ou não? Não, de forma alguma. Você falou muito bem, a cirurgia é apenas uma parte do tratamento, né? Então, de modo algum, né? Na grande maioria dos casos, eu vou precisar de algum tipo de tratamento complementar. Então, por exemplo, eu posso precisar do tratamento hormonal pós-operatório, eu posso precisar da radioterapia pós-operatória. Então, a maioria das vezes não é suficiente. É por isso que é muito importante a gente passar essa informação, que quem tem diagnóstico de câncer de mama precisa procurar um oncologista. Se o seu médico não te encaminhou, procure você mesma. Assista essa live, ouça essa informação e fale, ó, eu tive câncer de mama, eu estou tratando, eu preciso de um oncologista. E é um trabalho conjunto. O mastologista vai ver a parte cirúrgica da mama. Agora, a parte sistêmica, do tratamento, de observar, de acompanhar a remissão e de, depois de 5 anos, falar, olha, você está curada, é com um oncologista, tá? Então, procure um oncologista se você estiver com câncer de mama. Outra coisa, vamos falar agora do tratamento tão temido, né? Que é a quimioterapia. A quimioterapia é para todo mundo, todos os tipos de câncer, porque eu me lembro quando foi comigo. Eu fui diagnosticada em outubro de 2021, graças a Deus hoje estou em remissão, né? E na época, o meu é o HER2 positivo. Eu fui, assim como qualquer outro paciente, fui procurar fontes, fui tentar estudar, ler, saber. E eu tinha certeza, né? E até falando com outras pacientes, que o caso HER2, na maioria das vezes, né? Me corrija se eu estiver errada, tem que passar por todo o processo, né? Cirurgia, químio, a rádio depende, mas sempre, na maioria das vezes, também faz. E aí eu fiquei achando que talvez não precisasse. Mas aí quando eu cheguei na oncologista, ela falou, não, na hora eu ainda perguntei assim para ela, mas isso é um protocolo seu? Ela falou, não. Pro tipo de câncer que você tem, pro tipo de tumor, toda paciente
que for diagnosticada dessa forma vai passar por quimioterapia. A rádio a gente vai ver depois, mas muito provavelmente você fará também. Então, assim, existe nesses 4 tipos, todos vão passar pela químio. E quais os tipos de químio? Se você puder dar uma... Ó, nem todos vão passar pela quimio. Exemplo, tumores luminais, hormonais, nem sempre vai precisar de químio. Né? O tumor luminal, que não tem linfonodo comprometido, e é um tumor com menos de 3 centímetros, grau 1, grau 2, pode não precisar de quimioterapia. Então, o tumor hormonal é um que fez a cirurgia, o tratamento hormonal vai precisar, né? Porque é hormonal, como o próprio nome diz, mas quimioterapia, uma parte desses tumores não vai precisar, tá? Ok. Tumores HER2 positivo, a grande maioria vai precisar. O HER2 positivo, quem que é o tumor que não precisa? É aquele tumor com menos de 0,5 centímetros. Fora isso, se tiver lá HER2 positivo e for maior que 0,5 centímetros, vai precisar de quimioterapia. Aí, nesse caso, vamos supor, o tumor é maior que 0,5 centímetros, mas não é maior que 2. Ele pode ser operado primeiro, e aí eu vou fazer a quimioterapia depois. Aí eu vou usar um Taxan, que é o Taxol, associado ao trastuzumab, que é o Hercept, por 1 ano. Porém, se eu tenho um tumor HER2 um pouquinho maior, 2 centímetros, ou tem maior que 2 centímetros, ou tem linfonodo positivo, aí eu vou fazer a quimio neoadjuvante. Um dos regimes mais conhecidos é o TCHP, né, onde eu vou usar carboplatino, docetaxel, vou usar o trastuzumab e pertuzumab, que é o bloqueio do HER2. Um outro esquema ainda, eu posso utilizar a quimio vermelha e branca, que é o AC, depois o Taxol e o bloqueio duplo. E lembrando, gente, sempre que eu estou citando medicamentos aqui, não existe nenhum conflito de interesses, né? O objetivo aqui dessa live é completamente informativo. E também a gente não está prescrevendo para ninguém, é só uma elucidação, Sim. né? E agora o triplo negativo é completamente diferente de tratamento, tá? Então, no HER2 a gente usa o duplo bloqueio associado à quimio. No triplo negativo, o que eu uso associado à quimio? É imunoterapia. E no triplo negativo, aquele que é menor que 0,5 centímetros, né? Comparando aí com o HER2, pode ser que também não precise de químio. Então, eu tenho, às vezes, triplo negativo que não precisa de químio. Aquele que é pequenininho, menor que 0,5 centímetros, tá? Agora, aquele que é maior que 0,5 vai precisar de químio, né? Aí eu vou, se ele for menor que 1 centímetro, no triplo negativo eu sou um pouco mais rigorosa ainda do que no HER2. Até menor do que 1 centímetro, eu opero primeiro e faço a quimioterapia depois. E um dos esquemas mais comuns chama TC vezes 4, onde eu uso uma quimio que é composta pelo docetaxel e a ciclofosfamida e faço 4 ciclos, sendo um a cada 21 dias. Porém, se o triplo negativo for maior que 1 centímetro, eu preciso fazer essa quimio antes, aí não é essa. Eu faço a quimio vermelha com a C vezes 4 e a quimio branca. E eu costumo inverter a ordem, porque a tolerância é melhor. Então, não muda também se eu inverto a ordem, se eu começo com a quimio branca e depois a vermelha. A ordem dos fatores não vai, né, piorar o prognóstico, muito pelo contrário. E já se eu tenho tumores triplo negativos com mais de 2 centímetros, aí eu associo, além dessa quimioterapia branca e vermelha, o pembrolizumab, que é a imunoterapia. Então, vejam só que existem inúmeras formas de tratar, inúmeros protocolos, e que serão escolhidos de acordo com o subtipo, o tamanho do tumor, né, principalmente. Uma pergunta, essa é minha, tá? Uhum. Particular. A gente, quando passa pelo tratamento todo, Vivian, a gente fica lá 1 ano e meio, quase 2 anos, tratando, tomando medicação. No caso do HER2, não tem uma medicação no pós, né? A gente só faz a trastuzumab, né? Eu, no caso, fiz. Quando o HER2 é puro, o que você teve não tinha parte hormonal, né? Não, era meu HER2 não. puro. Aí é só o bloqueio HER2. Uhum. E aí você fica lá fazendo a medicação, acaba essa medicação. É claro que pelo menos, a gente fica com a sensação de estar descoberta, né? Porque você fez um tratamento, ficou tanto tempo tomando medicação,
É claro, você faz exame a cada 3 meses, faz todo esse rastreio, porque a gente está em remissão, mas é inevitável a gente ter essa sensação, uma vez que eu não estou tomando nenhuma medicação, que nem tem a hormonioterapia, que não é o caso para mim, mas dá um quentinho no coração, eu quero dizer. No caso não da hormonioterapia, mas da imunoterapia, qual a função que ela tem para a gente ter essa segurança, entendeu? Só dar uma explicar, porque eu também fico às vezes, ai meu Deus, não estou tomando nada, vai dar tudo certo. A gente fica assim, né? Então, eu fiz 1 ano de hormonioterapia. Como é que ela funciona no nosso corpo, no pós, depois? Tá, no pós, como é que funciona? Vamos pensar na cirurgia. Eu vou ter que explicar um pouquinho de anatomia aqui, mas eu vou tentar ser bem didática, tá? Pensando na cirurgia, o cirurgião vai lá, vai retirar o tumor que é visível, vai fazer a biópsia do linfonodo sentinela e vai mandar para análise patológica. Ok. Só que o cirurgião vai tirar o que é visível, mas ele não vai tirar o que está microscópico na corrente sanguínea, que são as micrometástases, né? Que são as células tumorais circulantes. Significa que todo tumor de mama tem célula tumoral circulante? Não. Mas para que serve esses tratamentos feitos pós-cirurgia? Para matar essas micrometástases, são pequenas sementinhas que podem ter ficado na corrente sanguínea ou na corrente linfática no pós-operatório, tá? Porque, como lhe disse, o cirurgião tirou tudo que era visível, mas na corrente sanguínea, microscopicamente, não tem como garantir que a paciente está curada somente com aquele tratamento até aquele ponto. A função dos bloqueadores do HER2 e da imunoterapia no triplo negativo é exterminar essas possíveis micrometástases que podem estar circulando na corrente sanguínea dos pacientes. Atualmente, a gente já tem em estudos clínicos forma de monitorar isso. A gente tem exames de biópsia líquida, né, feitos em protocolos de pesquisa, onde a gente pede lá células tumorais circulantes. E a gente pede essas células na pesquisa pós-cirurgia do câncer de mama para ver se existe essa célula residual, né? E no protocolo de pesquisa a gente consegue saber se tem célula circulando na corrente sanguínea. Isso não é realidade ainda na prática clínica. Então, por que a gente faz esses remédios? Exatamente, quando existe uma possibilidade maior de ter células circulando na corrente sanguínea, esses remédios vão servir para exterminar essas microcélulas que, se não exterminadas, podem, né, caminhar na corrente sanguínea e anos depois se transformar numa metástase. Então, é dessa forma que esses tratamentos agem. E por que é só 1 ano? Né? Porque 1 ano foi provado que é seguro, né? A história, inclusive, do trastuzumab é longa, né? Desde quando ele foi descoberto, em 1994, né, vários protocolos foram estudados para entender o tempo ideal do trastuzumab. Né? No início era feito por 3 anos, aí se chegou, através de vários estudos clínicos, à conclusão que com 12 meses a maior parte das pacientes tinha exterminado essa possibilidade das micrometástases e que a cura, né, era comum, tanto naquelas pacientes que faziam 3 anos, assim como naquelas que faziam 12 meses. Então, o estudo mostrou que não há necessidade de fazer por mais tempo, que com 12 meses, né, as células tumorais circulantes, quando respondem ao tratamento, serão exterminadas. É óbvio que nem todos os cânceres são responsivos ao tratamento, né? Então, vai ter alguma paciente que pode ter câncer resistente ao tratamento, mas aí é uma outra questão. Tá. E vamos falar então agora da tão temida hormonioterapia também, né? Porque eu não estava na idade de ficar menopausada. Eu tive de 46 para 47 anos quando eu fui diagnosticada. Então, logo na minha primeira quimioterapia, a minha menstruação já parou e eu não menstruei mais. Antes de eu ser diagnosticada com câncer, eu já tinha ido na minha ginecologista e ela já tinha visto, porque eu já estava me sentindo meio estranha, né? Aí ela falou: olha, pessoal, vai demorar um pouco ainda para você entrar na menopausa. Mas isso antecipou. E para mim,
foi muito ruim, né? Tem Uhum. todo um processo aí que nós mulheres passamos por isso. A paciente com câncer de mama que faz hormonioterapia, eu tenho várias amigas aqui que fazem, elas reclamam muito, né, por conta dos sintomas. Eu não faço hormonioterapia, como eu já falei aqui, mas eu também tenho os sintomas da menopausa. Então, vamos falar um pouquinho da hormonioterapia. A hormonioterapia, ela, a primeira indicação dela, ela vai ser indicada em pacientes que têm receptor de estrogênio positivo lá na imunistoquímica. Eu tenho algumas formas diferentes de hormonioterapia. Eu tenho desde o tamoxifeno isolado a um tratamento mais intenso, onde eu uso um supressor de menstruação, que é o Zoladex, que é uma injeção subcutânea, associada aos inibidores de aromatase. Eu vou citar uns nomes aqui que vocês devem conhecer: letrozol, anastrozol, exemestano ou aromazin. Então, dependendo do risco de recidiva do câncer, eu vou usar uma terapia hormonal mais ou menos intensa. Exemplo, pacientes jovens, né, menos de 40 anos, tumores com linfonodos positivos, eu vou ter que induzir a menopausa nessa paciente, porque isso reduz o risco de recidiva e aumenta a chance de cura. Né? Então, pacientes mais jovens e com linfonodos positivos, eu vou precisar induzir a menopausa com o Zoladex e associar ou anastrozol, ou letrozol, ou exemestano. Já naquela paciente que não, né, tem 50 anos ou mais, ou não tem linfonodo positivo, é uma paciente com risco menor, eu posso fazer, às vezes, o tamoxifeno isolado. Então, casos de mais baixo risco, eu posso usar só o tamoxifeno isolado. Quais são os principais efeitos colaterais desses medicamentos? O tamoxifeno, ele é muito famoso, né, por dar ondas de calor, né? As mulheres reclamam muito de ondas de calor. Ele traz alguns outros riscos também, de espessamento do endométrio. Então, a paciente que faz uso de tamoxifeno tem que fazer um ultrassom transvaginal de 6 em 6 meses para ver se não está causando alteração no útero. Já os inibidores da aromatase, que são esses outros que eu citei, letrozol, anastrozol principalmente, eles podem causar dor articular, né? As mulheres reclamam de muita dor nas articulações, podem causar também uma tendência à osteoporose. Esses são os principais sintomas. Mas aí eu quero depois contar como é que a gente maneja isso, tanto isso quanto os sintomas da menopausa, no seu caso que não toma esses remédios, tá? Bom, você falou da paciente jovem que faz tratamento com terapia hormonal. E a gente falou do número de mulheres jovens que estão sendo diagnosticadas. Quando a gente fala numa mulher jovem que recebe o diagnóstico do câncer de mama, uma mulher entre 20, 30 anos, né, que é o que mais tem aparecido nos últimos tempos, entre 20 e 40 anos, é uma mulher que está começando a vida, né? Desde a vida sentimental, a vida profissional, tem todo um caminho ainda a se trilhar. Eu, quando fui diagnosticada, já tinha minha filha, já estava casada e tinha minha vida profissional já, graças a Deus, estabelecida. Mas se a gente pensar numa mulher nessa idade, tem muita coisa ainda para acontecer na vida dela e por um tempo ela vai ficar paralisada por conta do tratamento. Agora, a gente pensando em uma mulher que vai querer ter uma família, ter filhos. Como é feito esse processo numa mulher jovem diagnosticada com câncer de mama que vai ter que passar por todo esse tratamento e pode ou não poder vir ter filho? Como é que o médico trabalha nessa parte? Ó, essa pergunta é maravilhosa. Primeira coisa, começa antes da gente fazer o tratamento, né? Então, começa com a preservação da fertilidade da paciente antes de começar a quimioterapia. Então, porque a quimioterapia pode sim deixar a paciente estéril, e isso é uma realidade. Então, nas primeiras consultas com o oncologista vai perguntar para a paciente se ela tem filhos, se ela tem desejo de ter filhos, ou se ela já tem, se tem desejo de ter mais filhos. Se a paciente, então, tiver o desejo de ter filhos, ela vai ser aconselhada a fazer uma preservação da fertilidade.
tá? Como é que é feito isso? É feito antes de começar o tratamento do câncer. Então, hoje tem várias formas, né? A paciente pode coletar óvulos, a paciente e guardar lá no banco. Ela pode se ela já tiver um parceiro, ela pode congelar o embrião, né? E depois, no outro momento, implantar. Então, o fato é, a paciente tem que coletar óvulos, pelo menos óvulos, deixar no banco lá para criopreservados, para no futuro, se ela ficar infértil pela quimioterapia, ela utilizar os óvulos. E isso tem que ser antes de começar a quimioterapia. Em geral, a gente dá mais ou menos esse tempo para a paciente coletar os óvulos de 1 mês, que é o tempo onde está fazendo os exames. Então, dá para esperar 1 mês e pouquinho para começar a quimio, para a paciente coletar os óvulos, aquela que tem o desejo. E aí tá bom, aí ela vai fazer o tratamento. E como você disse, o tratamento é demorado, às vezes demora 1 ano e meio, tomando medicamento na veia. E a mulher não pode, em hipótese alguma, engravidar durante a químio. Por quê? É teratogênico, né? O que é teratogênico, gente? Tem medicamentos que vão causar malformações fetais. Então, a mulher precisa, né, ver lá como é que vai fazer, se vai usar um DIU de cobre ou de prata, porque mulheres muito jovens, pode ser que a quimio, inclusive, não faça ela entrar na menopausa. E se ela não preservar, ela pode engravidar durante a quimio. Então, como é que são os métodos aí de evitar uma gravidez durante a quimio? O DIU de prata ou de cobre, DIU hormonal não pode, e preservativos, né? Não pode anticoncepcional, não pode DIU hormonal, mas mulheres muito jovens, na faixa de menos de 30 anos, a quimioterapia, às vezes, não vai deixar ela infértil, ela tem risco de engravidar durante a quimio, mas não pode. Tá bom. No caso de um HER2 positivo, paciente lá concluiu o tratamento, fez 1 ano lá do tratamento com o bloqueador do HER2. Quando que ela pode engravidar? Né? Em geral, a recomendação após o 2º ano. Por quê? A gente tem que, tanto no triplo negativo quanto no HER2, o pico de incidência da recidiva é com 2 anos, tá? Então, se com 2 anos o paciente não tem nada, aí a gente estima de 2 a 3 anos, né? Eu tento, às vezes, segurar 3 anos, mas as pacientes, às vezes, estão chegando próximo de 40 e falam, doutora, você tinha falado que era 2, eu quero com 2. Então, a partir de 2 anos já dá para a gente liberar para engravidar, tá? E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer exames de rotina, checar se não tem nenhum sinal de metástase, e aí a gente libera a paciente para engravidar. Agora, por exemplo, quando a paciente está em hormonoterapia, eu posso fazer isso também? Posso fazer também, mas aí é de um modo diferente, porque aqui eu falei, você, por exemplo, não toma nenhum medicamento e quem faz triplo negativo também não vai tomar. Então, espera 2 anos que está em remissão de doença e planeja a gravidez. No caso quando a pessoa toma o medicamento hormonal, não é assim. Tem que parar o medicamento hormonal, tamoxifeno ou outro medicamento, 3 meses antes de começar a tentar engravidar. Por quê? Ele é teratogênico, então tem que ser tudo planejado. Aí parou 3 meses antes. 3 meses depois, vai então começar a tentar engravidar ou já vai implantar lá, vai fazer a fertilização. Tem que ficar o tempo todo da gravidez sem tomar o tratamento hormonal e durante a amamentação também não pode tomar o tratamento hormonal. Depois que finalizou a amamentação, aí o tratamento hormonal é retomado, tá? Então, vai tomar esses 2 anos, vai dar essa pausa para engravidar, que vai durar mais ou menos 1 ano e meio. Não pode também prolongar muito a amamentação, porque o tratamento depois vai ter que retornar, tá? Eu ia perguntar isso, como fica a amamentação do bebê nesse período, uma vez que a mulher estava usando uma medicação, né? Não pode. Aí a amamentação vai ter que ser mais resumida, né? No máximo aí 4 meses e meio, 6 meses no máximo. Não dá para estender mais de 6 meses, porque enquanto está amamentando, a paciente não vai poder tomar o bloqueador hormonal. E então 6 meses é o limite, tá? Vivian, eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo, né? Todo esse protocolo de fazer antes, congelar os óvulos, e infelizmente, você trabalha com o SUS. Como funciona isso para as mulheres mais jovens
que são diagnosticadas, que estão em tratamento pelo SUS? Ó, eu vou dar Acabaram uma de perguntar informação, isso. eu vou dar uma informação maravilhosa para vocês. Eu vou até fazer propaganda de um hospital do SUS aqui que faz isso, que é incrível. O Hospital Pérola Byton, né? É o antigo Pérola Byton, que agora é o Hospital da Mulher, né? Eles têm um serviço de de preservação de fertilização incrível. Então, eu já encaminhei muitas pacientes para lá e que conseguiram fazer a preservação da fertilidade gratuitamente no Hospital da Mulher em São Paulo, tá? Então, essa referência que eu tenho, né, aqui em São Paulo, no antigo Hospital Pérola Byton, que agora é o Hospital da Mulher, onde tem um serviço muito organizado e basta o médico encaminhar a paciente lá para a preservação da fertilidade, referenciar para o hospital. Já encaminhei muitas pacientes e elas conseguiram de forma gratuita, tá? Existe a possibilidade, num caso mais extremo, né, que a pessoa recebe esse diagnóstico e já está no estágio muito avançado, né? Porque às vezes uma mulher jovem, infelizmente, acaba sendo diagnosticada no estágio mais avançado, dela não conseguir, por conta de tempo, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente começa uma luta contra o tempo, né? E aí você fala assim, você pode fazer isso dentro de 30 dias. Só que às vezes demora, porque não depende só da gente. Uhum. Como é que funciona isso? Olha, não vai dar tempo. Como é que é feito esse trabalho com a paciente? A gente vai avaliar caso a caso, né? O caso Sim. clínico. E eu vou contar uma paciente na prática que eu tive onde não deu tempo, tá? A paciente, ela tinha 30 e poucos anos, mas ela tinha um tumor inflamatório na mama, aquele tumor que pegava toda a mama, né, e todo inflamado, tá? E aí a gente deu para ela 3 semanas para fertilizar, tá? Só que não deu certo, porque não estimulou o óvulo, não deu para captar, não deu certo. E o tumor crescendo. Então aí a gente falei para ela, falei, olha, a gente tentou, não dá para esperar mais. A gente esperou 3 semanas, mas aí a gente teve que interromper e aí tivemos que começar a quimioterapia. Então existem casos que, infelizmente, que o tumor está crescendo rápido e que você não consegue captar o óvulo na primeira vez, que é que não vai dar para esperar. Eu já tive esses casos. Né? Isso vai ser de acordo com a avaliação clínica, o médico vai observar, e se tiver risco, se tiver fator, tá crescendo rápido, aí não dá para esperar. Né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu vou perguntar. Você falou, nos tumores de HER2 e triplo negativo, os 2 primeiros anos são os anos de maior risco de recidiva. Como que é avaliado isso? E que critério é esse? Só para a gente ter. Eu tenho certeza que quem prestou atenção no que você falou deve ter ficado tenso, assim, 2 anos, meu Deus, ainda tem um ano ainda. Qual é esse critério que você tem e para a gente poder. Nos estudos clínicos de adjuvância. Então, quando se faz estudos clínicos, tanto para tratar o triplo negativo quanto o HER2, isso é feito mundialmente com milhares de mulheres. E o que se vê nesses estudos é que a maior parte das recidivas dos tumores HER2 puros ou triplo negativos ocorre nos 2 primeiros anos. Então, é uma característica biológica do tumor, que quando ele deixa micrometástases na circulação, elas não ficam em estado de latência, como ocorre quando o tumor é hormonal, que pode ter recidiva tardia. A gente tem que 60% das recidivas de câncer HER2 positivo e triplo negativo ocorrem nos 2 primeiros anos, e esses dados vêm dos estudos clínicos de adjuvância, que são os estudos clínicos feitos com quimioterapia, com trastuzumab, com perjeta. Então, lá a gente consegue ver no gráfico direitinho o pico de recidiva do HER2 do triplo negativo nos 2 primeiros anos, depois isso cai drasticamente e a gente tem que até 5 anos, é muito baixinha a recidiva depois que tem esse pico dos 2, 3 primeiros anos, e a recidiva tardia é raríssima. Então é um comportamento biológico do tumor. Como ele é mais agressivo, mas também curável, né? Quando eu tenho micrometástases resistente ao tratamento, o crescimento dela é muito mais rápido. Já quando eu tenho um tumor hormonal,
É completamente o contrário, tá? Eu tenho que cerca de 50% das recidivas podem ser tardias, depois de 10 anos. Então, nos tumores hormonais, eu acompanho a paciente para a vida toda, né? 10 anos é o mínimo, né? Porque, infelizmente, eu já tive casos de pacientes que estavam há 17 anos em remissão, que tiveram recidiva tardia quando é hormonal. Agora, quando é HER2 puro e triplo negativo, quando chega em 3 anos, eu comemoro. Eu falo, olha, você saiu da fase de alerta. E como é que a gente acompanha? Com exames de imagem. Tomografia, cintilografia, exame físico, marcador tumoral. Não é em toda consulta que a gente pede esses exames de imagem, Sim. tá? Então, é uma vez por ano que a gente pede, ou de acordo com algum sintoma que a paciente está apresentando. Exame físico é feito toda consulta, de 3 em 3 meses. Exame de sangue também. Mas a gente associa aí as técnicas e o exame de imagem pelo menos uma vez por ano. Mas no primeiro ano, eu vou lhe dizer que eu peço a cada 6 meses, tá? Bom, falando em vida, tratamento, graças a Deus a medicina está aí e está a favor de todas nós. E o câncer de mama é um dos cânceres mais estudados, onde tem mais estudo. Hoje a gente sabe, né? E você deve ter milhares de pacientes. Eu tenho várias amigas que são pacientes metastáticas, que vivem uma vida, a gente não pode dizer que é totalmente normal, mas conseguem levar a sua vida como mãe, trabalhando, vivendo, o que é muito legal, né? Se a gente pensar que esses tumores há um tempo atrás, infelizmente, essas mulheres não chegavam até certas idades. Hoje, isso, graças a Deus, vai longe. Então, a gente pode dizer que existe a cura e que existe muita vida durante e além do câncer. Fala um pouquinho dos cânceres, assim, um geral de pacientes que são tratadas com câncer metastático e como que isso evolui para nós, para a gente poder entender que existe muita vida, mesmo se tratando de um câncer. Uhum. Então, câncer metastático, num percentual pequeno, eu já vi algumas curas, inclusive em câncer de mama metastático, HER2 positivo, tá? Já vi. Isso tem na literatura que cerca de 2 a 6% das mulheres com HER2 positivo podem ser curadas pelo bloqueador HER2. E eu tenho alguns casos desses na minha prática. Tem uma paciente HER2 positiva, ela era metastática, o diagnóstico para peritônio, para fígado. Ela já está há 17 anos em remissão de doença completa, tá? 17 anos. Então, tá bom. Então, a gente tem alguns casos de cura, inclusive para metastáticos. Mas qual é a maior realidade, né, quando a gente fala de metástase? É a cura? Não. Em geral, eu não posso usar esse termo. Qual é o termo que eu vou usar? A remissão da doença. Então, a paciente não pode ser curada, mas ela pode ter o controle da doença, entrar em remissão, onde o crescimento do tumor vai ser paralisado, ela não vai ter sintomas da doença e ela vai poder viver a vida normal com qualidade. Isso é possível? Sim. Então, é possível transformar o câncer numa doença crônica. Isso é bom? Sim, porque antes o câncer era uma doença fatal, que matava em poucos meses. Com as novas tecnologias, com os novos tratamentos, eu consigo transformar o câncer de mama metastático numa doença crônica, igual uma pressão alta, um diabetes, onde a paciente vai permitir que a paciente trabalhe, tenha uma vida social, tomando a medicação. Quais são os cânceres mais fáceis para eu conseguir entrar nessa remissão? Câncer de mama, tá? Quais são os que eu consigo mais facilmente, porque eu tenho tratamento aí mais moderno? HER2 positivo, né? Tem muita chance de entrar em remissão, de controlar a doença. E tumores luminais, né? Também os tumores hormonais. O triplo negativo, infelizmente, é o mais difícil. Quando eu tenho um diagnóstico de um câncer de mama metastático, eu ainda não tenho uma possibilidade tão grande de conseguir uma remissão prolongada, tá?
No HER2 e no luminal, sim, pelos medicamentos mais modernos, as remissões são duradouras, prolongadas, e eu posso chamar isso de doença crônica, a paciente viver longos anos. O triplo negativo é uma área ainda que merece muitos estudos e a gente precisa de medicamentos melhores, né? Nos últimos anos chegaram 3 medicamentos novos para tratar o triplo negativo metastático que a gente tem. Eu vou falar os nomes, tá, gente? Quando eu cito nomes, não estou fazendo propaganda de remédio, né? Aqui não tem nenhum patrocínio de indústria farmacêutica, o objetivo é que vocês conheçam. Então, chegaram 3. Informação. Exato, porque senão vão falar que a gente está fazendo propaganda de remédio. Não. Mas eu vou citar porque é conhecimento, né? Câncer de mama triplo negativo metastático. O que tem de mais moderno, mais novo? A gente tem o anticorpo droga conjugado, chamado de Trodelvy, ou sacituzumab govitecan, né, que tem um funcionamento muito positivo. A gente tem um remédio oral que chama olaparib, quando a paciente tem a mutação do BRCA1 do BRCA2. E a gente tem a imunoterapia para aqueles casos que a mulher tenha o PDL1 positivo. Eu sei que isso que eu estou falando é difícil para vocês, mas quem está tratando triplo negativo vai entender o que eu estou falando. Anota aí no caderninho. Se você não usou ainda esses remédios, conversa com o seu médico, pergunta se é indicado para o seu caso, porque isso pode te dar mais tempo de vida e mais qualidade de vida no câncer de mama triplo negativo, tá? Essas medicações que você está falando que são novas no mercado, alguma delas as pessoas que estão em tratamento no SUS têm acesso a isso ou não têm acesso a isso? Não. O acesso regular, não. Mas eu recebo muitos pacientes em segunda opinião que procuram para o acesso judicial através de liminar. Isso é possível. E aqui, gente, vou dizer, tá? Quando eu falo que se consulta de segunda opinião, eu não estou falando para marcar comigo, nada disso. Porque esses dias eu ouvi uma pessoa que eu estava fazendo propaganda de consulta. Não. Quando eu falo que você precisa procurar uma consulta de segunda opinião e um médico para prescrever um medicamento, eu não estou falando que é comigo. É procurar um oncologista fora do SUS que possa avaliar o seu caso. E se tiver um medicamento que no SUS não tem, esse oncologista pode fazer um formulário, um procedimento, você procurar um advogado, entrar com uma liminar contra, né, na Secretaria de Saúde para ter acesso a esse medicamento, tá? Ótimo. E Vivian, a gente está falando passamos por várias etapas aí da jornada. Agora, com todas essas etapas que a gente está falando, é possível ter qualidade de vida fazendo quimioterapia, fazendo todos esses tratamentos hoje em dia? Porque no passado a gente ouvia dizer assim, o tratamento de câncer é muito pesado, traz... E ainda é, né? A gente não pode negar que não é, porque é mesmo, mas assim, antes não se falava de qualidade de vida do paciente, né? A gente queria tratar a doença, né? E vamos tratar e pronto. E não se pensava na qualidade de vida do paciente. Hoje, não mais, né? Então, é possível ter essa qualidade de vida durante essa jornada? É possível. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Eu vou pegar. Peraí que eu vou pegar, gente. Vamos lá. Escrevi um livro sobre isso. Aí eu vou contar como é que é possível. No livro tá contando também. Ó, estão vendo aí o livro? Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer, tá? Vocês encontram esse livro, clica no Google, tá em várias livrarias virtuais. Então aqui é um manual para o paciente que está fazendo quimioterapia, como ter qualidade de vida durante a quimioterapia. Mas eu vou explicar para vocês como é que faz para ter qualidade de vida, tá? Primeiro, eu vou associar a oncologia integrativa junto com a oncologia tradicional. É óbvio que eu tenho que analisar se não vai interagir medicamento e tudo. Então, isso é muito importante, né? Não pode ter interação e competição de medicamento. Então, o que eu vou fazer para o meu paciente ter menos reação? Não quer dizer que a paciente não vai sentir nada, tá, gente? Não. Vai ter menos reações, não quer dizer que é zero. É um tá? suporte, né? Exato. Então, o que eu associo?
medicamentos potentes para náusea e vômito, né? E aqui eu vou citar alguns nomes, porque tem um medicamento super legal que a gente usa 30 minutos antes da quimio vermelha, que chama Aquinzel. É um medicamento oral, funciona super bem para náusea, né? Tem outros medicamentos que a pessoa vai tomar em casa. Um dos mais conhecidos é ondansetrona, também chamado de Vonal, também auxilia bastante. A acupuntura, eu indico muito acupuntura para as minhas pacientes. A acupuntura feita, né, um dia depois da quimioterapia, ela tira essa sensação de náusea da quimioterapia. É incrível. Então, a acupuntura é maravilhosa durante a quimio, que vai ajudar na dor articular, na fadiga, na náusea. Então, eu sempre indico, né, para aquelas pacientes que podem fazer. Por que naquelas que podem? Paciente com plaqueta baixa não pode fazer, paciente com células de defesa baixa não pode fazer. Então, vai ter que ser visto um acupunturista, que é ideal que seja médico, né? O exame tem que estar ali autorizado pelo oncologista, mas eu consigo indicar a acupuntura na maior parte dos casos. Uma outra coisa que é super importante para evitar, para manter a qualidade de vida durante a quimioterapia, é a atividade física durante a quimioterapia. Tá? É uma base isso. A paciente que faz atividade física tem muito menos fadiga, né? Tem muito menos perda de massa muscular, né? Vai ter um controle de peso muito maior, porque a gente sabe que a quimioterapia do câncer de mama tem uma tendência de dar edema, de inchar, de ganhar peso. Então, o exercício físico é a base para controlar fadiga, ganho de peso e dor articular. Então, O a resto gente da vida, o exercício o físico, né? resto da vida, né? O resto da vida. Uma coisa que eu uso também, quando a paciente não está fazendo imunoterapia, é a cannabis medicinal. Quando está fazendo imunoterapia, eu não posso usar porque ele interage. Mas a cannabis medicinal, que é um fitoterápico, ajuda muito a controlar os efeitos colaterais da quimioterapia. Também, sempre que é necessário, faço ajustes de dose da quimioterapia, que eu brinco com as minhas pacientes. A quimioterapia é para matar o tumor, não é você. Né? Verdade. Você não precisa se sentir como se um caminhão tivesse passado em cima de você. Isso não está certo. Então, uma quimioterapia que deixa você de cama não está certa. Não estou dizendo que o médico fez errado, não. É que às vezes, como é que é calculada a quimioterapia? Pelo peso e altura da pessoa. Mas às vezes aquela pessoa, que é um indivíduo, não consegue tomar 100% da dose. Então, eu vou fazer a primeira quimio com 100% da dose, mas se eu observo que aquela dose que tá correta fez a pessoa ficar de cama, não é normal, gente. Eu tenho que ajustar a dose e dar uma dose que eu consigo matar o tumor, mas não mato a pessoa junto, né? Então, esses são os segredos, né? Ajuste de dose, avaliar o paciente antes de cada quimioterapia e associar aí a oncologia integrativa. E nesse manual prático aqui, vocês vão ter todas essas dicas, tá? É bom a gente falar disso também, sobre o tratamento e a medicina integrativa, e também até para informação para o paciente, porque às vezes o paciente está tomando uma medicação e ele acha que esses efeitos, né? Ah, eu estou vomitando bastante, eu estou muito cansada, então o remédio está fazendo efeito, né? E não é, você precisa, o remédio tem que fazer efeito, mas como você falou, não pode matar o paciente, né? A função é que o paciente tenha uma qualidade de vida, mesmo usando uma medicação que é uma medicação forte. Então, e também vale lembrar que o paciente também tem que passar isso para o médico, né? Olha, não passei muito bem, tive muita diarreia, tive muito vômito, até porque o paciente ter esses sintomas também traz outros prejuízos, né? A pessoa pode desidratar, enfim, e até ser internado, né? Por conta da químio, e o que não é legal, né? Bom, falando em qualidade de vida, a gente sabe que quando a gente recebe o diagnóstico e passa por tudo isso, a nossa cabeça pira, né? E é muito comum a gente não saber, ficar perdida no meio do caminho de tudo, né? Como que você lida com as suas pacientes com a parte mental? De que forma que você trabalha? Você indica para que ela procure um profissional? Você dá a medicação? Como é que funciona isso? Ó, eu vou dizer, uma das primeiras frases que eu falo para as pacientes, eu digo para elas, gente, a cura
a remissão, começa aqui, na sua mente. Se a sua mente estiver equilibrada, você vai conseguir ter o discernimento, a força e a sabedoria necessárias para fazer as melhores escolhas. Se a sua mente estiver bagunçada, você não vai conseguir encontrar esse caminho. E é normal a mente ficar bagunçada no Sim, começo do claro. diagnóstico, né? Então, lá na OncoCenter, que é onde eu atendo aqui em São Paulo, e onde a gente faz as quimioterapias, lá um centro de quimioterapia, tem uma equipe multidisciplinar. Então, tem a psicóloga que vai atender a paciente lá no box da quimioterapia. Mas além da psicóloga que vai atender lá, tem algumas pacientes que eu identifico que precisa de terapia, né? De terapia semanal, ou às vezes até mais vezes, porque a terapeuta, o que que é essa pessoa? O que essa pessoa vai fazer? Ela vai te olhar de fora, sem críticas. Ela vai ouvir de fora, sem pertencimento. Então, ela vai poder te dar, primeiro, uma orientação prática de um profissional, sem julgamento. E é uma pessoa com quem você vai poder compartilhar coisas que você pode não ter coragem de falar com nenhum familiar ou com nenhum amigo, que é compartilhar os seus maiores medos, os seus maiores anseios, que você pode não ter coragem de falar com alguém da família, porque você quer preservar essa pessoa, né? Então, um profissional, um psicólogo ou um terapeuta é super importante nessa primeira fase. Aqui pode ser que precise de psiquiatra? Pode ser que sim. Quando é que vai ser necessário um psiquiatra? Quando for necessário, alguma medicação específica. Porque tem pacientes que chegam muito ansiosos, depressivos e precisa tratar, gente. Né? A depressão é uma doença e ela pode estar acompanhando aí o câncer, então precisa tratar da depressão também. Então, quem vai medicar essa depressão é o psiquiatra. Então, naqueles casos, né, mais sintomáticos, onde a pessoa está com sinais claros de depressão, vai precisar do oncologista, junto com o psiquiatra e junto com o psicólogo ou terapeuta. Né? Então, o trabalho é multidisciplinar. E o psiquiatra, eu estou vendo aqui, não é para doido, não é. Não, o psiquiatra é um médico que vai medicar uma depressão e que pode ser necessária a medicação, gente. O que o psiquiatra vai fazer? Tem os medicamentos que eles vão repor os neurotransmissores cerebrais. Por quê? Quando a pessoa está com depressão, causada por um diagnóstico, que é até comum que isso aconteça, né, Sim, gente? Os neurotransmissores cerebrais, principalmente a serotonina, vai cair. Com a serotonina baixa, a pessoa vai ficar triste, desanimada, não vai ter vontade de fazer nada e não vai ter vontade de fazer o tratamento direito também. Quando eu consigo equilibrar esse neurotransmissor com o medicamento, né, uma reposição de serotonina, a pessoa pode ficar mais centrada e ter a coragem para fazer o tratamento, né? Então a gente tem que identificar quais são esses pacientes que precisam de medicação ou não, né? Eu digo que a maior parte não precisa de medicação, a maior parte das pacientes minhas, o que elas fazem? A psicoterapia sempre, a conexão espiritual é super importante, tá? Aqui não tô falando de religião, uma conexão espiritual. Né? Tem muitas pacientes que fazem reiki, né? O apoio familiar também vai dar um suporte muito importante, né? nessa questão mental, né? E quando isso escapa e precisa de ser medicado, precisa do psiquiatra, né? E quando aquela pessoa às vezes está extremamente ansiosa, não aceita essa ajuda do psiquiatra, muitas vezes o tratamento é atropelado e isso é pior. Então, gente, aceitar a ajuda do profissional, né? Se você for diagnosticado com uma depressão, algo precisa ser medicado, você vai tomar o medicamento por um tempo, não é para a vida toda, é para você melhorar. Mas, né, resumindo, a cura começa aqui, gente. Começa na nossa cabeça, acreditando que é possível. E quando não for um câncer metastático, a remissão, o controle da doença começa aqui. Inteira a mente que comanda o nosso corpo. Então, tudo começa aqui. e eu assim, para mim funcionou muito, né? Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, sou uma pessoa muito positiva, gosto de ser alegre, enfim. Eu acho que isso traz pra gente, nos tira desse momento tão difícil que é viver o câncer. E também não deixar de falar, né, do autocuidado, porque a gente fica num momento que
a gente fica despida, né, da gente. A gente perde cabelo, sobrancelha, fica magra, enfim, tem todos os processos. Então, é normal que a gente fique com a saúde mental abalada. Mas a gente tem que pensar e se cuidar, procurar práticas, no caso, interativas, que você citou aí. Eu aqui em casa uso algumas, né? Olhinhos essenciais. Meditar eu não consigo ainda. Mas eu tento me cuidar ao máximo, né? Me maquiar, me sentir bem, para que eu me sinta bem para levar durante o meu tratamento, levar essa jornada aí. E continuo fazendo isso, porque me faz muito bem. Fazer uma perguntinha agora sobre o seguinte: chá de graviola cura câncer? Não tem nenhuma comprovação científica, Ai, não meu tem, Deus. não tem. E pode ser perigoso se a pessoa estiver fazendo quimioterapia, porque o chá de graviola pode ser tóxico para o fígado. E se a pessoa está fazendo quimioterapia e toma o chá de graviola, pode ter uma hepatite, é muito grave. E não cura câncer. Não tem nenhum estudo científico que fale que cura o câncer, tá? E tem alguma. A gente, quando está fazendo os tratamentos, quando recebe o diagnóstico, a gente fala assim: ai, para de comer açúcar. Eu, pelo menos, até isso, para de comer açúcar, porque o açúcar alimenta o câncer. Não existe nenhum alimento puro, isolado, que vá fazer isso, né? Então a gente precisa deixar bem claro, porque às vezes a gente é bombardeado de informações que até causa mal para o paciente, né? Eu chamo isso de terrorismo nutricional. Está muito comum. Sim. Os pacientes estão sofrendo um terrorismo, estão sendo aterrorizados, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre esses mitos aí, vamos lá. O açúcar alimenta o câncer? Também, tudo alimenta o câncer. Tudo. Porque o câncer, o que ele é? Uma célula que cresceu de forma desordenada, tem vasos sanguíneos ali, e tudo que entra na sua corrente sanguínea de alimento vai para o câncer. Por que surgiu esse mito de que açúcar alimenta o câncer? Por quê? A glicose, né? Quando a gente tem alimentos com açúcares refinados que não são bons, tá? Então não é recomendado comer açúcar, mas não porque alimenta o câncer. Vou explicar por quê. Você come açúcar refinado, o índice glicêmico na sua corrente sanguínea vai ser altíssimo. Aí a insulina vai lá para baixar a glicose. Quando a insulina entra em ação, existe um fator que chama fator de crescimento tumoral, que ele pode agir e pode sim, né, aumentar o crescimento tumoral quando eu como alimentos com alto índice glicêmico, tá? Quais são esses alimentos? Carboidrato em excesso, açúcar refinado. Então, indiretamente, eu tenho um aumento desse fator de crescimento tumoral que pode prejudicar meu tratamento, sim. Então, essa parte da informação é real. Então, essa informação que eu dou para os pacientes é o seguinte: tenha uma dieta equilibrada, né? Coma alimentos saudáveis, né? Carboidratos de preferência integrais, que o índice glicêmico é mais baixo, então o pico de insulina não vai ser tão alto quanto um carboidrato refinado. Evite doces no dia a dia. Então, vai comer um doce, um bolo, deixe isso para uma festa, né? Mas vai ser uma heresia comer um bolo no aniversário? Não, gente. A sua vida, ela não é ditada para o que você faz como exceção. A sua vida, ela vai ser o seu estilo de vida, aquilo que você faz diariamente. E comer um bolo não vai fazer o câncer voltar. Agora, se você comer o bolo todos os dias, você vai ficar gordo, diabético, você vai ter um índice glicêmico altíssimo e você pode sim ter mais chance de ter recidiva do câncer por conta desses múltiplos fatores. Então, a dica é dieta equilibrada, sem terrorismo nutricional, reduza o açúcar e tenha uma dieta saudável. E isso é uma orientação para todo mundo, mesmo quem não teve câncer, tá? Sim. Bom, já está quase chegando no final, mas eu tenho uma perguntinha que a gente vai falar da menopausa no pós-câncer, que você falou que ia dar umas dicas. Então, gostaria que você falasse sobre o pós-câncer, que é o que eu vivo hoje, né? E a gente tentar se encontrar dentro de uma vida, né? Que é uma vida totalmente nova, né? Quando você sai, você é arrancada da sua vida e colocada em outra. Então, hoje eu tenho que me adaptar com várias situações, né? Um corpo
diferente, vontades, menopausa, todas as mudanças, até não só físicas, né? Mas vontades que hoje a gente não tem de fazer coisas que a gente fazia antes, às vezes até nem de ficar perto de pessoas que a gente ficava antes. Hoje em dia tudo muda na nossa vida. Então, a gente tem que trabalhar muito essas mudanças, principalmente da parte mental, né? Porque eu vi muita gente falando assim, mas psiquiatra é para louco. Não é, gente, não é. A gente está tratando de uma doença e que a gente precisa ter um equilíbrio, principalmente emocional, para poder levar tudo isso adiante. Então, a gente tem que parar de pensar que tomar remédio para se sentir bem, né, mentalmente, é para louco. Não, não é. A gente precisa disso. A medicina está aí, está mostrando, lógico, usando outras técnicas, né, que nem você falou, mas a gente precisa sim. Me fala agora da menopausa no pós-câncer. Então, como tratar os sintomas da menopausa no pós-câncer de mama? Primeiro, pacientes que tiveram câncer de mama vão poder fazer reposição hormonal? Não, não pode, tá? E aí uma pergunta que eu recebo muito, nem bioidêntico, doutora? Não, não pode. Por quê? Foi feito um estudo, até tem um vídeo recente no meu canal do YouTube, e nesse estudo, né, foi um estudo com pacientes que tiveram câncer de mama, que foi feita a reposição hormonal. Esse estudo foi suspenso precocemente, porque aquelas pacientes que tiveram câncer de mama e receberam reposição hormonal, aumentou a recidiva do câncer. Então, não é seguro hoje, pelos protocolos de 2024, a reposição hormonal em pacientes que tiveram câncer de mama. Ponto. Então, reposição hormonal não é uma opção. Então, o que fazer? Então, vamos lá. Exercício físico é extremamente importante. Exercício físico vai fazer você ter o controle do peso. Exercício físico vai fazer você ter a diminuição dos fogachos, que são sintomas comuns durante a menopausa. Então, um dos pilares. A alimentação. Você vai precisar ser acompanhada por um nutricionista que vai fazer lá o cálculo da sua dieta, a quantidade de proteínas que você precisa comer no dia, a quantidade de carboidrato, de gordura, tendo uma dieta equilibrada. Isso é matemática, gente, né? É matemático. A sua taxa metabólica basal, com aquilo que você pode gastar. Se você tem que equilibrar, vai ser matemática. Se você tem que perder peso, também. Então, tendo uma nutricionista vai ajudar. Inclusive, existem alimentos que reduzem aí os sintomas da menopausa. Então, a dieta é um outro pilar. Tá bom. Outra coisa que pode ajudar, medicamentos. Sim, existem medicamentos que podem ser utilizados para os fogachos. Vou citar aqui alguns, tá? A venlafaxina é um medicamento que pode ser utilizado para reduzir os fogachos, os calores da menopausa e ajuda muito, tá? E como é que a gente faz com questão de libido, com questão sexual? Como é que a gente faz com isso, né? Primeiro, Esse é o assunto, né? É a pedra no sapato da gente. Primeiro, a gente tem que cuidar do ressecamento vaginal que o tratamento e a menopausa vão causar. Como é que a gente cuida do ressecamento vaginal? A gente cuida de várias maneiras. Hidratantes vaginais, né, com ácido hialurônico. Eu posso utilizar em alguns casos o promestrieno, que tem uma baixa, tem estrógeno, mas em baixa concentração. Então, em casos selecionados, eu posso utilizar localmente, porque não tem absorção sistêmica, mas o oncologista precisa autorizar. E também eu posso utilizar o laser vaginal e o botox vaginal. Hoje em dia já existe isso. E com o laser vaginal, né, a gente consegue fazer com que a lubrificação vaginal dessa paciente recupere, volte, já que essa paciente não pode fazer uso da reposição, mas o laser, né, vai ajudar bastante na lubrificação vaginal, tá? É super importante. É como se fosse um rejuvenescimento vaginal com laser, tá? Super importante. Você sabe que, falando você tocou nessa parte que é tão importante, né? Que é a parte sexual da mulher, né? Porque a menopausa realmente traz isso pra gente. E a gente pensa tanto em hidratar a pele, e a gente
algumas partes do nosso corpo, principalmente as partes genitais, elas ficam muito ressecadas por conta da menopausa e você precisa ter essa prática, né, de hidratação. Ah, não é só no dia que eu vou ter relação com meu marido, porque é muito difícil, porque a gente fica muito ressecada. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar como prática diária, né? Uhum. Você não passa o creme no rosto, não usa o shampoo no cabelo, Exato. não passa o batom. Você tem que fazer isso Exato. até. Mas você sabe que demora um pouco, viu, Vivian, pra gente cair essa ficha na gente. Hoje eu já estou trabalhando mais isso comigo, mas antes eu achava que não, antes eu não tinha isso. Agora eu preciso, então eu estou usando cada vez mais, até para me sentir confortável. Eu não estou nem falando da parte sexual, porque estar assim, se sentir seca é muito ruim. Muito ruim. Até no dia a dia, quando você vai ao banheiro, é muito desagradável. E é uma coisa que eu não tinha antes, e hoje eu sou uma mulher assim que eu preciso desses artifícios, né? Graças a Deus a medicina tá aí. E uma coisa que ajuda muito, ó, você falou, você deu todas as dicas. A hidratação vaginal com os hidratantes vaginais diário e o laser. O laser vaginal é super importante, porque o laser, em geral, são 3 aplicações, né, mensais. E aí a paciente vai precisar repetir, refazer o laser anualmente, né, uma vez por ano. Isso ajuda muito na recuperação da lubrificação, tá? Então é uma dica importante, né? Os ginecologistas, existem ginecologistas especializados que fazem o laser. E o laser hoje não é feito só para pacientes que tiveram câncer de mama, que não podem fazer reposição hormonal. É uma prática já bem recomendada para mulheres em geral que estão na menopausa, tá? Funciona bem. Alguém falou assim, eu tinha uma vida ativa maravilhosa. Mas uma coisa que isso é real, né? Você falou da prática de exercício físico e da parte mental. Sexo tá aqui também, né? Uhum. Muito aqui. Então, se você exercitar isso na sua mente, né, e trazer isso como a gente não está falando para transar todo dia, mas trazer isso para você começar a exercitar isso, usar os lubrificantes, que isso melhora bastante, né? É todo um trabalho que tem que ser feito, claro, mas tem que pôr como prática isso também na nossa vida, né? Não, e a gente tem assim que a libido de uma mulher, ela não é na hora lá da relação sexual. A mulher, ela funciona muito diferente. Muito. Então, a libido de uma mulher vai depender de como é que o marido foi no começo do dia, né? Então, ela vai ver, olha, ele foi carinhoso hoje, nossa, aí ela é um processo mental, não é lá na hora que a gente está falando. Então, tem que criar uma fantasia, um ambiente acolhedor, um companheirismo, um amor. Se houver isso, né, vai ter a libido, porque começa aqui, né? Mas não é lá na hora, diferente do homem que é lá na hora, não. Da mulher não funciona assim. Então, a libido começa, eu digo, 12 horas antes, de acordo com como é que você acordou, né? Então... Exatamente. Mas veja, e outra coisa que é muito importante, a mulher traz isso, né? Que a gente tem a obrigação de dar prazer. E tá errado, né? Totalmente errado isso. A gente tem que pensar que os dois lados, né? E a gente tem que conversar com a pessoa que está do nosso lado, explicar a situação, porque tem que ser uma coisa mútua, né? Tem que 50% de um lado e 50% do outro, porque se a gente ficar, além da gente estar passando por tudo isso, a gente tem que ficar pensando, eu tenho que dar prazer. Não, não é isso. Né? Então tem que ter uma parcela para os dois lados. E eu acho que, como você falou, começa da gente pensar desde o bom dia até a hora que vai dormir, porque isso pode mudar muito. De repente, a Monize falou, vai depender da quantidade de louça que o marido lavou. Também tem isso. Exato. A gente tem que ir trabalhando isso. É claro que não tem que ser uma coisa toda quadradinha, feitinha, mas se você puder deixar aquele momento o mais agradável possível, eu tenho certeza. E vai aos poucos, né? Não precisa ser aquela noite 1001 maravilhas. Tem que ser, eu acho que não é quantidade, é qualidade, né? Isso tem que ficar bem claro. E na hora da relação também tem alguns artifícios, né? Tem alguns lubrificantes que podem ser utilizados na hora para ajudar,
né? Enfim, então, assim, tem várias formas, né? Mas, assim, precisa ter o estímulo primeiro cerebral. A vontade vem daqui, não vem de baixo, vem daqui. Exatamente. É diferente do homem. Diferente. Bom, para terminar, Vivi, eu queria te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta pessoal, né? Por que você escolheu a oncologia? Essa história é antiga, hein? Mas vamos lá. Eu, eu sou mineira, né? O sotaque deve mostrar. E aí eu me formei em Juiz de Fora. E vim para cá, fiz residência de clínica médica. E aí na clínica médica a gente passa por todas as especialidades. E eu via que eu adorava os pacientes que estavam com câncer. Eu amava. Eu falava, me deixa eu ficar com esse paciente. Eu falei, gente, tem uma coisa diferente, né? Aí eu descobri que eu vim nesse mundo para cuidar de quem realmente precisa, tá? Ai, De que quem lindo. realmente está doente, precisando de ajuda. Então eu descobri que eram os pacientes mais graves, mas que tinham, né, as maiores possibilidades também que eu queria ajudar. Então foi dessa forma que eu descobri. Ai, que lindo. Agora, uma pergunta também que eu queria te falar é o seguinte: você falou que se apaixonou pelos pacientes na oncologia, por isso que você escolheu a oncologia. Só que, assim, a gente sabe que é uma especialidade, não só tem várias difíceis, mas, assim, você trabalha muito perto da finitude, né? Muito, né, ali ao extremo, né, com as emoções do paciente. E uma vez eu estava num congresso e tinha uma médica, a doutora Roseli, ela falou: às vezes é tão difícil para o paciente ouvir o diagnóstico, mas para a gente que vai ter que falar para o paciente, é muito difícil a gente mensurar a dor que a gente está sentindo naquela hora quando você vai ter que dar uma notícia para um paciente. Como é para a Vivian, não estou nem falando da médica, a Vivian, um dia inteiro de consultório, que com certeza não é só notícias boas, né? A gente tem outras notícias que não são tão boas assim. Como que é o fim da jornada do dia para a Vivian, quando você olha e vê que você teve que passar alguns diagnósticos que não foram aquilo que você gostaria? O segredo para mim é levar a espiritualidade para dentro do consultório. Então, eu trato aquela pessoa como um ser humano que merece ser acolhido, independente da notícia que eu vou precisar dar. Então, se é uma notícia boa, vai ser fácil. Se é uma notícia que não é boa, ela vai ser dada em pílulas, em etapas, mas com verdade. Porque eu digo assim, a verdade liberta e a verdade abre caminhos, né? Então, é sempre com muita verdade, com acolhimento, com delicadeza. E eu tenho um auxílio muito grande aí da espiritualidade para eu conseguir acessar a psique dos pacientes e mostrar os caminhos e dizer que mesmo diante de uma notícia ruim, há caminhos. E quando não houver caminhos também, eu vou precisar ser honesta, porque quando não houver caminhos aqui nesse plano, né, eu vou precisar também ser honesta, porque o paciente tem direito de saber, tem direito de se planejar, tem direito de resolver as coisas e resolver sonhos também nessa parte terminal da vida. Então eu trabalho sempre com a verdade, né? Porque a verdade liberta, mas de uma forma acolhedora e apontando caminhos. Mas sim, existem situações onde a gente pode chegar na finitude, e isso também vai precisar ser abordado, né? Mas eu digo que eu não carrego esse peso. Eu trato isso de forma leve, porque eu trato o ser humano como um ser espiritual, que não é só a carne, a gente tem, né? A gente tem o nosso espírito. E muitas vezes aquele paciente que está ali na minha frente, pode ser que ele não vai encontrar cura física, mas o câncer traz muitas curas estão sendo processadas naquele doente terminal para a medicina, né? Então, muitas curas são processadas, então a gente tem que tentar administrar toda aquela cura que aquele processo traz. E é dessa forma que eu faço. Bom, Vivian, obrigada. Foi incrível. Acho que foi uma lá. Todo mundo que assistiu aí deve ter tirado várias dúvidas.
É uma live para a gente falar muito mais que 1h30, mas tem muito assunto. Eu só agradeço todo o seu carinho, a sua disponibilidade por estar aqui depois no consultório e trazer tanta informação. Muito obrigada mesmo. E foi um prazer compartilhar com você. Eu já conheci você pelas redes sociais e pessoalmente foi incrível. Foi muito legal, né? A gente se encontrar lá no programa do Rony. Foi. E foi muito legal, porque eu te conhecia também pelas redes sociais, mas eu não tinha entendido que você me seguia. Aí você falou, doutora Vivian. Eu falei, gente, de onde que ela me conhece, né? Do canal. Então aí a gente vê que o canal tá ajudando pessoas, né? E isso é Sim. bem interessante. E a gente fez um programa muito legal, né, do Rony. Foi muito legal. Quem não assistiu o programa, tá no YouTube do programa Manhã com o Rony, tá lá a nossa participação, né? Foi bem legal. Foi. E eu já conhecia você, e foi muito engraçado que a Fernanda falou assim: vai ter uma oncologista junto. Falei, quem? Ela falou, a doutora Vivian. Só que assim, ela não falou o sobrenome. Aí Uhum. quando você chegou, eu tava me maquiando, eu vi você se maquiando. Aí eu falei, será que é ela? Aí quando você entrou, que eu vi, eu falei, eu te conheço. Sim. É interessante, né? Mas Isso. Pode falar. é dessa forma que a gente vê que o trabalho é esse, que está chegando nas pessoas e que está ajudando, né? É isso. Sim, eu acho que a gente às vezes eu, por exemplo, estou no Instagram falando e muitas vezes quem não me conhece fala, mas você já está curada, você ainda fala? Falo, porque a gente está ajudando outras mulheres. Tem muita gente que não consegue ter essa informação. E a gente aqui, quando a gente conversa, a gente fala de uma maneira mais clara, com uma fala mais tranquila, né? Com palavras que vai chegar no ouvido do paciente com mais clareza. E a gente pensa que não está chegando em alguém, na realidade a gente está ajudando muitas pessoas, né? Isso é incrível. Com certeza. Eu agradeço muito o convite, foi maravilhosa a live, né? Esclarecedora. Eu tenho certeza que essas informações irão chegar a muita gente. E pedir para quem está assistindo aqui compartilhar nos grupos de pacientes, vai ficar gravada, que assistam novamente, anotem, né? Porque é super importante, né? Informações salvam vidas. Exatamente. Bom, obrigada a todas, um beijo grande, vivem até a próxima. Quem sabe em algum programa de TV. Pois é. Tchau, fica com Gratidão, Deus.